E aí, pessoal, agora oficialmente começando a nossa aula. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu vou pedir que, se possível, vocês só abrir a câmera de vocês um minutinho para eu poder pegar um print da tela para ficar como evidência. Rapidão, só abrir e eu tiro o print aqui e a gente coloca. Vocês podem fechar novamente. Jusilene, Evelyn, isso, Jusilene, por favor. Dá aí o ar da sua graça. Ok, muito bem. Um, dois, três, sorriam aí. Olha, já foi, viu? Valeu, obrigado. No Ainda final da parece aula, um penetra aqui ainda atrás de mim. é assim mesmo. No final da aula, a gente tenta tirar mais uma para poder ficar do início e do fim da aula. Tá bom? Ok, vamos iniciar. Quero começar perguntando se dessa última atividade, dessa última semana, ficou alguma dúvida extrema, assim, que vocês gostariam que a gente falasse alguma coisa, ou se a gente pode continuar aqui no nosso, prosseguindo o nosso capítulo e deixar para tirar a dúvida um pouco mais para frente. Ó, nós paramos aqui, na aula passada eu falei até distribuição de frequência. Aí ficou um exercício para vocês fazerem, e para hoje ficou aqui, ó, para a gente começar aqui de dados absolutos e dados relativos, tá bom? Que é o item 3.5 adiante, certo? Podemos avançar ou tem alguma pergunta inicial que vocês gostariam de que a gente discutisse? Deixa para o final, professor, aí a gente tira as dúvidas. Finalmente, né? Então tá ótimo. Vamos lá então. Olha, tá chegando mais alguém aqui. Deixa eu ver quem é. A Tawane. Muito bem. Seja bem-vinda, Tawane. Opa, agora deu certo. Boa noite, Tawane. Seja bem-vinda. Boa Não, noite, obrigada. tudo bem? Vamos lá então. Vou projetar aqui a minha janelinha. Já estão vendo ela aí? Me avisem. Eu tô vendo. Maravilha, então. Pois vamos trabalhar. Cadê a minha janela? Achei ela aqui. Só me organizar aqui para poder. Estamos no modo normal. Parece que é o meu computador que quer dar um pequeno tiltzinho. Tá certo aí. Pronto. Vamos lá então. Então vamos tentar descobrir aqui o que significa essa ideia de dados absolutos e dados relativos. Tá bom? Olha, quando nós temos uma pesquisa, quando você faz uma pesquisa que vai pegando aquelas informações, normalmente tem alguns tipos que você pode fazer pesquisa. Uma delas é aquela que você pega um formuláriozinho e sai perguntando de boca a boca para as pessoas, você vai anotando os resultados ali dentro do seu formulário, e depois mais na frente você vai contar aquelas respostas e vai dar um valor para cada pergunta que você fez. Vamos imaginar que você tenha feito o seguinte: você queira saber aí a idade de 10 pessoas que você encontrar pela frente. Aí você pergunta para a primeira, ela diz 17. Pergunta para a segunda, ela diz 18. Para a próxima, você diz 17 de novo. Para a outra, ela diz 20. Para a próxima, você encontra outra de 20. Uma de 21. Outra de 17. Você encontra mais um de 18. Só tem jovem nessa rua. Já foi quanto aí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, falta dois, né? Você encontra mais uma de 21. E você encontra uma de 20. Pronto. Então, suponha que a pesquisa que você faz, a variável era a idade. E agora você vai organizar
esses seus dados para poder você ter informações mais claras a respeito deles. Essa organização, a gente faz essa organização através das tabelas de frequências, tá bom? Porque eu comecei a falar disso na aula passada e vou dar mais uma palhinha agora, que é para a gente ficar bem tranquilo, para entender a ideia de dados absolutos. Então tá, olha só. Eu tenho aqui, então, fazer uma tabelinha. Nessa tabelinha, eu vou colocar aqui a minha variável, que no caso é a variável idade. Tá? E aqui do ladinho, eu vou colocar aqui a frequência que ela teve, tá bom? O que significa frequência aí nesse caso? Significa a quantidade de vezes que aquele valor se apresentou na sua pesquisa. Tá bom? Então, vou começar aqui pela menor idade que nós temos aqui, a idade 17. Então, para a idade de 17 anos, eu obtive quantas vezes ela aqui na minha pesquisa? Ó, uma vez, duas, três. Certo? 3 vezes. Então, eu digo que a frequência da idade 17 anos foi uma frequência 3. Entendeu? A gente vai contar quantas vezes que essa resposta apareceu. Depois eu tenho a idade de 18 anos. Aí eu vou contar quantas vezes o 18 anos apareceu aqui. Eu tenho um 18, mais um aqui dá 2. Então, a frequência da idade de 18 anos é 2. Próxima idade que nós temos aqui, 20 anos. Então, para a idade de 20 anos, eu tenho aqui quantas vezes? Uma, duas, e lá na frente, 3. Então, a frequência dela também é 3. Ela apareceu aqui 3 vezes para nós. E o próximo aqui é a idade de 21 anos. Olha só, então 21 anos. Quantas vezes que essa idade de 21 anos apareceu para mim aqui? Então foi uma, duas. Pronto. Então a frequência da idade de 21 anos é 2. Então, observem aqui que eu fiz uma pesquisa, vamos dizer assim, de boca a boca, só perguntando, fui anotando as idades que as pessoas iam me respondendo, mas só que depois que eu faço essa pesquisa, eu tenho que começar a organizar esses dados, tá bom? E a primeira organização que a gente faz é a tabela de frequência, que é isso que eu fiz aqui para vocês, tá bom? Então, esses dados aqui que está dentro dessa tabela de frequência, nós dizemos que são os dados brutos, tá bom? O que seriam esses dados brutos? Vamos ler então aqui a definição desses dados brutos. Fala assim, ó, ou dados brutos não, dados absolutos. Os dados estatísticos, resultados da coleta direta da fonte, sem uma outra manipulação, senão a contagem ou medida, são chamados de dados absolutos. Tá vendo? Então, olha só, qual é a característica dos dados absolutos? Elas são coletados da onde? Diretamente da onde? Diretamente da fonte. Nesse caso, quem era a nossa fonte? As pessoas que a gente estava pesquisando, tá bom? Não teve nenhuma manipulação. A única coisa que eu fiz foi o quê? Eu contei quantas vezes que cada um apareceu, tá bom? E anotei na minha tabelinha de frequência. Então, por isso nós chamamos de dados absolutos. Não tem nenhum outro tipo de tratamento nesses dados ainda, tá bom? Do jeito que eles foram apresentados para mim na minha pesquisa, eu simplesmente contei cada uma das informações e organizei na tabela. Isso aí, então, é chamado de dados absolutos. Certo? Isso aí se refere a qualquer tipo de pesquisa que a gente for fazer, né? No caso aí você se referiu à idade. Mas Isso. no caso, se eu quiser saber outra coisa, aí eu faço na mesma ordem que está aí, né? Coloco o Mesma, nome da mesma pesquisa e a coisinha. frequência. Uhum. Mesmo jeitinho. Então, esses dados aqui, ó, o 3, o 2, o 3 de novo e o 2 novamente aqui, representam os dados absolutos da minha pesquisa. Tá bom? Alguma dúvida quanto a dados absolutos? Até agora tá tranquilo, deu para entender. Tranquilinho? Opa, maravilha. Se for tendo alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, você pode abrir o áudio aí e pedir para poder parar, porque eu paro e ouço a sua dúvida e tento tirar, tá bom? Qualquer um de vocês. Beleza. Então vamos agora fazer uma pequena, acrescentar uma coisinha aqui nessa tabelinha,
para a gente poder conseguir trabalhar um pouquinho mais. Quando eu faço a tabela de frequência, dando continuidade aqui ó, na parte da variável, da idade, eu posso acrescentar a última linha como sendo o total dos meus dados. Quantos dados eu obtive na minha pesquisa? Nesse nosso caso aqui, eu vou somar 3 mais 2 dá 5, 5 mais 3, 8, mais 2, 10. Então, o total de dados que eu tenho são 10. Ou seja, 10 respostas, tá bom? Esse total é muito importante agora para a gente encontrar outra coisa chamada de dados relativos, tá bom? Olha o que ele diz aqui, nesse textinho aqui, um pouquinho mais embaixo. Ele fala assim, a leitura dos dados absolutos é sempre enfadonha, é inexpressiva, tá? Embora esses dados traduzam um resultado exato e fiel, ele não tem a virtude de ressaltar de imediato as suas conclusões numéricas. Por quê? Que os dados absolutos não têm essa característica de me dar tanta informação com relação ao todo. Porque quando eu olho para cá, quantos tiveram 18 anos? Dois. Mas se eu só olhar para cá e não comparar com o total, eu não vou ter assim, muito sentido a minha pesquisa. Falar assim, eu fiz uma pesquisa na cidade e quanto a idade das pessoas e duas pessoas disseram que tinham 18 anos. Aí fica assim, alguma coisa no ar, assim, mas numa cidade só duas pessoas tiveram 18 anos. Então, os dados absolutos, eles não traduzem, embora eles sejam reais, eles não traduzem muita informação com relação ao meu todo, porque ele não dá nenhuma outra informação a respeito da minha pesquisa. Ele simplesmente diz que dos pesquisados, dois deles têm 18 anos, tá? É aí que entra, então, agora a ideia dos dados relativos. Nos dados relativos, a gente vai sempre comparar cada uma das frequências com o total, tá bom? Então, eu vou acrescentar aqui uma coluna, vou colocar aqui mais para frente um pouquinho, essa nossa nova coluna aqui, ó, essa coluna aqui eu vou chamar ela de frequência relativa, tá bom? Eu vou colocar assim, frequência relativa. É a mesma coisa de que dados relativos, tá bom? Olha só. E essa coluna aqui agora, ela vai ser expressada em função do total de pessoas que nós já temos. Por quê? Porque aí é muito mais interessante a gente transmitir as informações através dos dados relativos do que dos dados absolutos. Você vai me entender por quê. Olha só, como é que você faz para encontrar a frequência relativa? Eu vou fazer aqui no rascunho do ladinho, tá bom? Então, para cada um dos seus elementos, das suas informações, você vai conseguir construir a frequência relativa, tá bom? Olha como é fácil. Frequência relativa, como é que você calcula? Você vai fazer uma razão entre o elemento o valor que você está querendo encontrar, a relação com o total. Por exemplo, da idade de 17 anos, eu quero fazer aqui a frequência relativa de quantos tem 17 anos em relação ao total. E aí você vai montar uma razão, tá? Então, olha só, vou colocar bem aqui do ladinho agora. Para a variável de 17 anos, a frequência relativa vai ser 3 para 10. Ou seja, dos 10 participantes que eu pesquisei, 3 deles têm idade de 17 anos, tá? Essa frequência relativa, ela é dada sempre em porcentagem, tá? Sempre em porcentagem, nesse caso. Ou por cento, ou por mil, ou por um. Tanto faz de acordo com o que se queira fazer. O mais comum é por cento. Agora, quando são valores muito grandes, costuma-se fazer também por mil. Ah, mas o processo seria o mesmo. Como é que você vai fazer para descobrir isso daqui, olha? Como o denominador aqui, por coincidência, deu 10, fica fácil a gente transformar ele em porcentagem. Basta você multiplicar ele aqui, ó, o denominador e o numerador por 10,
que já vira 100, não é isso? Lembra que nós falamos aqui numa aula anterior aí, que a porcentagem, no caso aqui, seria você dividir o numerador pelo denominador. E se uma fração tem denominador 100, já significa por cento. Então, 3 vezes 10 fica 30, 10 vezes 10 dá 100. E 30 sobre 100 significa 30%, tá? Então, quer dizer que a frequência relativa da idade de 17 anos é 30%. Professor, eu não tô vendo o que você tá fazendo aí, não. Travou pra mim aqui. Travou? Tem mais alguém que não está vendo? Eu Eu tô tô vendo vendo a aí tabela. Também não também. tô vendo, não. Sério? Não estão vendo o meu cálculo aí? Eu não tô, não. Deixaram eu Agora fazendo. estava mostrando o cálculo, só que agora está mostrando só a tabela, com o número de alunos. Aí tem aqui cidade A, cidade B e categorias. Meu Jesus. Eu pensei que você só tava lendo aí essa tabela, por isso que eu achei estranho. Não, Eu eu tô. também estava procurando. Tá acostumado, meu computador tá travando direto. E eu faz hora aqui falando aqui. Deixa eu perguntar para vocês. O que que vocês estão vendo aí agora? Vocês estão vendo uma sequência de números coloridinhos? Não. Não, Não. a tabela. Ô, meu pai. Então, peraí. Qual das cidades tem comparativo? Ah, tá. Achei aqui essa danadinha aqui. Então tudo que eu fiz até agora foi em vão, não foi? E vocês estavam Não, deu vendo para outro? compreender, só que a gente não está vendo ainda. Eu, pelo menos, não estou vendo ainda, não. Pois é. E eu aqui todo animado, pensando que vocês estavam entendendo aí. Mas tudo bem. Deixa eu voltar aqui de novo. Vou reapresentar, tá bom? Eu vou fazer até melhor. Eu agora vou apresentar aqui a minha janela inteira. Não, vamos ver se vai dar certo aqui. Me diga se estão vendo alguma coisa aí agora. Ah, agora sim. Eu vou ter que repetir tudo de novo, tá bom, pessoal? Então, porque senão vocês não vão entender, porque eu tava fazendo aqui pensando que vocês estavam entendendo. Olha o tanto de coisa que eu já tinha feito aqui, ó, escrevendo aqui. Eita, rapaz, esse negócio não é fácil não, né? Bom, deixa eu apagar aqui tudo e fazer novamente. Porque vocês só ouviram, não viram nada, então não entenderam muita coisa do que eu estava fazendo. Não é verdade? Pelo menos eu vi a parte na qual o senhor estava fazendo aí. A única parte que eu não vi foi essa aí relacionada à frequência relativa, que é esse da Eu porcentagem, mas o também, outro só a primeiro a gente frequência viu. relativa, a tabela de dados absolutos, eu vi tudo. Foi só essa outra parte. E o que foi que esse negócio viu que traiu nós desse jeito? Tudo bem. Essa é a parte desse aí mesmo, professor, desse Tá último. relativo, né? Tá, então vamos, Isso. vamos, vamos tentar fazer aqui, então, rapidão a tabelinha novamente aqui. Eu tinha aqui a idade e eu vou chamar agora assim, frequência absoluta, tá bom? Vou chamar só de FA para frequência absoluta. E vou colocar aqui um FR para frequência relativa, tá bom? Já que nós já falamos um pouquinho a respeito. Então, nós temos aqui a idade de 17, 18, 20 e 21 anos, não é isso? Isso. E aqui ficaria o total. Então, 17, acho que eram 3, 18 era Isso. 2, aqui ficava 3 de 3 de novo. novo e 2 de novo. E o total era 10, Isso. beleza? Ok. Então, acho que a partir daqui a gente vai conseguir dar continuidade. Me diga que todos estão enxergando agora o que eu estou fazendo. Eu estou. Certo. Então tá. A nossa frequência relativa, então, pessoal, é só você fazer a comparação do seu valor absoluto
do seu dado absoluto com o total. Aqui, ó. Então, eu vou fazer primeiro da variável de 17 anos, tá bom? Ó, essa daqui, essa linha aqui de 17 anos. Qual é o meu valor absoluto dessa variável? É o 3, tá bom? Então, ele teve 3 respostas. Eu vou calcular agora a porcentagem desse 3 em relação ao total, que era 10. Então, fica assim, ó. Frequência relativa é você dividir a frequência absoluta pelo total, tá? Então, você vai fazer essa divisãozinha. Como dividir qualquer número por 10 é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, 3 dividido para 10 é 0,3, certo? 0,3 é a mesma coisa que 0,30, que significa 30%. Olha aí, ó. Então, 3 unidades, 3 respostas nessa pesquisa equivale aqui a 30%. Então, agora eu consigo dizer um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais interessante essa informação. Então, agora eu não digo assim, ó, 3 pessoas das que eu pesquisei são de 17 anos. Não, você vai dizer assim, ó, 30% das pessoas que foram pesquisadas são de idade de 17 anos. Porque agora você tem uma noção, mais ou menos, do quantitativo de pessoas que você pesquisou e do quantitativo de pessoas que têm 17 anos. Imagina um grupão de 100, embora você não tenha pesquisado 100 pessoas, você pesquisou 10. Mas em estatística, você leva, o que acontece com uma amostra, você leva para o geralzão. Se fosse um grupo de 100, então 30 delas teriam 17 anos. Tá bom? Como aqui a idade de 20 anos também é a mesma quantidade da do de 17, então aqui também são 30%, porque são 3 pessoas também, portanto, 30% aqui para a idade de 20 anos também. Essa é a frequência relativa. Agora a frequência do 18 anos. Vamos verificar aqui. Ele de 18 anos, eu tenho 2 respostas. Então, eu vou dividir 2 para 10. Tá bom? Então, ficaria aqui. A frequência relativa vai ser 2 dividido para 10. Tá vendo a ideia? Sempre dividindo o valor absoluto, a frequência absoluta pelo total. Dividindo 2 para 10, isso vai me dar aqui 0,2. E é a mesma coisa que 0,20. E também é a mesma coisa que 20%. Subir um pouquinho aqui. Cadê você? Olha, 20%. Legal? Portanto, aqui para a idade de 18 anos eu tenho 20%. E é o mesmo do 21 anos, que também tem 2. São 20% aqui também. Olha que quando você somar o total da frequência relativa, tem que dar 100%, que é esse caso nosso aqui, porque as respostas deram exatas, né? Então, somando 20% mais 30% aqui do início, ó, 20%, 30% daqui mais 20% dá 50%, mais 30% dá 80%, mais 20% dá os 100% certinho. Quando nós vamos fazer essa continha de dividir aqui para achar a frequência relativa e não der um valor exato, a gente tiver que arredondar um pouquinho, aí a soma das frequências relativas não vai chegar nos 100%, vai ficar um 99,8, 99,9. Por quê? Porque às vezes a gente arredondando um pouquinho, a gente joga fora alguns resquícios das casas decimais. Mas normalmente é para dar os 100% aí. Mas não se preocupe se às vezes não der por isso, porque às vezes nós precisamos arredondar alguns resultados. Aí com isso a gente perde algum pouquinho. Então, a ideia de dados absolutos e dados relativos, tá bom? Aqueles dados que você pega lá da sua pesquisa e só conta eles e joga aqui, então deixa eu colocar aqui a minha setinha, ó. Esses são os dados absolutos, certo? Quando você compara os seus dados absolutos com o total, então você tem aqui os seus dados relativos. Relativos a quê? Relativos ao total, tá bom? Então, você agora está colocando as suas respostas em função do todo, em forma de porcentagem.
Beleza assim, galera? Estão compreendendo? Assim tá fácil, né, professor? Fácil, né? No geral, a estatística ela é tranquila. A gente só precisa saber trabalhar com um pouquinho de matemática e o resto fica bom. Vamos lá, então. O próximo passo aqui é falar a respeito das porcentagens, que é mais ou menos isso que eu falei para vocês aqui, tá bom? Olha o que acontece aqui. Está colocando um exemplo de uma escola que tem numa cidade A, no ano de 2008, as matrículas das escolas no ensino fundamental. O número de matrículas foi de 19.286, no ensino médio de 1.681, no ensino superior de 234. E aí, o que se espera de uma tabela como essa? Eu vou perguntar para vocês, esses dados aqui, desses números, são de que tipo de dados? Dados absolutos ou dados relativos? Esses aqui que eu estou destacando agora. São absolutos ou são relativos? São relativos. É? Não, peraí. Olha, eles são absolutos. Lembra? Os absolutos são aqueles que você conta na pesquisa e coloca na sua tabela o tanto que foi contado. Então, foram lá na cidade A e contaram quantos alunos tem matriculado no fundamental. Opa, são 19.286. E vieram aqui colocar esse valor. A tabela de valores relativos é quando você calcula a porcentagem em relação ao total, tá bom? Então, por exemplo, na cidade inteira tem 21.201 estudantes, certo? Agora, desses 21.201 estudantes, quantos deles, qual é a porcentagem que está no fundamental, qual é a porcentagem que está no médio, qual é a porcentagem que está no superior? Aí é que vai ter agora os dados relativos. Seria como se você fosse fazer uma nova coluna aqui nessa tabela para você colocar essa informação, tá bom? Aí ele está colocando aí as, as maneiras de fazer essa porcentagem. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês como é que faz? Você divide quem? Divide o total de frequências absolutas pela frequência relativa, tá bom? Então relativos é só quando tiver porcentagem no meio, né? Quando não tiver absoluto. Exatamente, exatamente. Então, olha o que ele fez aqui, ó. Lembra? Eu falei agora há pouco. Você pega o valor absoluto. Quem é o valor absoluto nesse caso? É 19.286. Então, ele pegou aqui, ó. 19.286 está dividindo pelo total, que é 21.201. Está aqui, ó, 21.201. Ah, professor, mas e que 100 é esse daqui que tem? É aquele 100zinho, aquela multiplicação por 100 que a gente faz para achar a porcentagem, tá bom? Então, o que você faz aqui, ó? A frequência relativa seria assim, ó. Então, frequência relativa, você vai dividir 19.286, vai dividir por 21.201. Tem alguém que tem calculadora aí na mão agora ou não? Tem não? Vamos dividir então aqui. 19.206 dividido por, deixa eu olhar aqui, quanto? Por 21.201. 286, 20.201. 21.201. 21.201. Opa, dividir aqui rapidão. Ó, dá 0,909674. Se alguém que estiver acompanhando aí na calculadora, pode ser interessante. Falou aí mesmo. Dá 0,909674. Aqui na minha calculadora deu isso. Beleza. Esse é o número decimal que representa a porcentagem, só que ainda não está no formato de porcentagem ainda. É por isso que apareceu esse 100 aqui embaixo na fórmula que colocou, ó.
para você pegar o número decimal e transformar ele em porcentagem, você tem que fazer essa multiplicaçãozinha por 100. Seria a mesma lógica que pegar essa vírgulazinha aqui, ó, passar ela aqui 2 casas para a direita. Por que que você anda 2 casas para a direita? Essa aí é a mesma coisa que multiplicar por 100, tá bom? Uma vírgula que se desloca para a direita ou para a esquerda, à medida que você multiplica o número por 10, por 100, por 1000, por 1.000.000, esses números que tem só o 1 e os zeros, faz só a vírgula deslocar para a direita ou para a esquerda. Então, nesse caso, como eu estou multiplicando por 100, o 100 tem 2 zeros, então a vírgula desloca 2 casas para a direita. Então, aqui eu vou ter o que aqui, ó? Ficaria no 90, 96, tá vendo? 90,96. Só que o 90,96 está muito perto do 90, quanto? Ó, esse 96 aqui, 96 décimos, está bem pertinho do 1. Portanto, a gente arredonda para o 1. Então, ficaria 90,1. Ah, por isso que ficou, opa, 90,1, 91, né? Já era 90,96. Então, é 91. Então, eu tenho aqui 91. Por isso que apareceu esse 91 aqui, ó. É porque foi arredondado, tá? Esse 96 centésimos aqui tá bem... É como se fosse 96 centavos. Então, 96 centavos, se você vai no supermercado e passa as contas lá e dá R$ 90,96, você vai pagar R$ 91, tá? Por quê? Porque arredondou, não tem como pagar diferente disso. Então, significa o quê? 91 o quê? 91%, tá? Professor, no caso, eu não poderia já multiplicar 19.286 por 100, não? Poderia E também. depois fazer a divisão? Poderia tranquilamente, perfeito, sem problema nenhum. A ordem aqui você que vai escolher. Se você quiser multiplicar primeiro para depois dividir, tanto faz, tá bom? Fica à vontade. Então aqui, esses valores, esse outro aqui eu já vou só colocar ali, porque já disse para vocês como é que é feito, aí os próximos você já entende como é que é. Então o próximo aqui dá 7,9%, ó, 7,9%, e o outro aqui vai dar 1,1%. Ó, 1,1%. De modo que o total aqui vai dar quanto? Vamos somar essas porcentagens aqui, ó. 91,0%, né? A outra é 7,9 e 1,1. Somando aqui, 9 mais 1 dá 10. Guarda 1 para cá. 1 mais 1 mais 7 mais 8 vai dar 10 também. Guarda 1 para cá. 1 mais 9 vai dar 10. Ó. A vírgula debaixo da vírgula, bem organizadinha, deu 100% também. Então, nesse caso aqui, nós temos também uma continha que deu os 100%. Certo? Esses sim são os dados relativos. Legal? Agora, olhando esses cálculos aí, eu lembrei de quando eu estava fazendo aula de estatística lá no terceiro período, ou foi no segundo, não me lembro ao certo. A professora explicando isso aí, só que quando eu ouvi a atividade eu não entendi direito. Aí agora você explicando aí, deu para me compreender melhor. Deu, né? Opa, maravilha, então. Que bom, fico feliz. Beleza. E aqui, então, ele está aqui. Ele tá, a tabelinha já pronta aqui, ó, colocado os dados certinho, tá bom? Então, essa tabela, essa coluna de porcentagens aqui, é que nós chamamos de dados relativos, tá bom? Olha aqui, ó, relativos. É muito mais cômodo, mais interessante a gente falar assim, de todos os estudantes da cidade A, 91% estão no ensino fundamental. Do que dizer assim, de todos os estudantes da cidade A, 19.286 são do fundamental. Aí pode ficar sem aquela dúvida, mas esse número, 19.286, é muito ou é pouco em relação a toda a cidade? A gente não teria como comparar se falasse só o número bruto. Mas quando eu digo 91% dos alunos estão no fundamental, qualquer pessoa entende e diz assim, puxa, então quase todos os alunos são do fundamental, né? Tem poucos alunos no médio e muito menos ainda no superior, só 1,1%. A gente já tem uma comparação melhor, né?
Então, a função da estatística, basicamente, é essa, levar você a entender como funcionam os dados numa pesquisa, tá? Tranquilo até aí? Tranquilo. Professor, Sim. eu posso pegar esse primeiro número e fazer direto, posso? Esse primeiro número aqui, você está falando dessa tabela que Tô eu fiz vendo, não aqui? tô vendo ele. É, Mas de números absolutos. o que seria fazer direto, que você quer dizer? É porque eu não tô vendo a tabela. Você não está enxergando minha tabelinha aqui? Eu tô enxergando. Tô, Tu ó. sai e entra de novo, Tawane. Tá, agora eu tô. Certo. Quando você me falou assim, se pode fazer direto, só me dá uma luz do que você Esse, disse, do, o que seria esse fazer direto para você? 19.286. Você, Tipo assim, você, multiplicava e depois dividia? sim, sim, pode ser. O que interessa aqui para você é chegar na porcentagem correta. Se você quisesse pegar aqui e fazer assim, o 19.286 multiplicar por 100 e depois dividir pelo total, que no caso é 21.201, tranquilo, não tem problema, vai dar o mesmo resultado, viu? Desde que você saiba o que você está fazendo, pode ficar à vontade. Pode, não tem problema nenhum, É porque eu ok? acho mais fácil, assim, do que ficar fazendo um monte de caminho, Sim, não tem? sim. Até... E como normalmente vocês vão fazer isso aqui numa calculadora, então isso aqui não vai ter muito problema para vocês, né? E vai ser tranquilo, eu acho, né? Não, Acho que dá certo, não dá? Dá sim. dá sim. Beleza. Bom, vamos então para outra tabelinha aqui como exemplo. Ele fala assim: considere essa série aqui agora. Matrículas nas escolas das cidades A e B do ano de 2008. E tá a tabelinha aqui. Não sei se está pequeno demais para vocês verem ou tá bom. Vou dar mais um zoomzinho bem aqui, só para melhorar um pouquinho. Ó, tá aqui nossa tabela aqui, das matrículas nas cidades A e B no ano de 2008. Mesma ideia aqui, ó. No fundamental, na cidade A tem 12.286, na cidade B tem 38.660 no ensino fundamental, no ensino médio, da cidade A e na cidade B. Então, ele vai dando as informações de cada uma das cidades em cada nível de ensino. E faz uma pergunta bem interessante. Perguntei, qual das cidades tem comparativamente maior número de alunos em cada nível de ensino? Olha o tanto que é interessante isso aqui, porque agora eu estou comparando uma cidade com a outra, tá bom? Eu vou fazer a pergunta para vocês aí, ó. Qual das duas cidades tem maior número de alunos no ensino fundamental? É a cidade A ou cidade B? Cidade B. Beleza. Observando aí, eu estou vendo claramente que a cidade B tem mais alunos no fundamental do que o da cidade A. Mas, quando eu comparo uma grandeza com outra, eu não posso comparar assim só a quantidade de números absolutos. Por quê? Olha o tanto de estudantes que tem aí na cidade B. São 42 mil estudantes. Na cidade A tem só 21 mil estudantes aproximadamente. Portanto, seria vamos falar assim, proporcionalmente injusto dizer que 38.660 é maior do que 19.286, porque esses 19 mil é em relação aos 21 mil aqui. E os 38 mil da cidade B é em relação aos 42 mil. Portanto, em estatística, para me comparar melhor, e sem sombra de dúvida, eu preciso comparar os dados relativos e não os dados absolutos, tá bom? Então, por isso que ele fala aqui, ó, na pergunta, qual das cidades tem comparativamente, tá vendo? Então, quando eu falo assim, comparativamente, ele quer comparar uma cidade com a outra
mas essa comparação tem que ser em dados relativos. Portanto, nós vamos fazer aqui agora uma nova coluninha aqui e vamos fazer o seguinte, vamos tentar organizar os dados relativos, essas duas aí. Eu vou colocar aqui a cidade A e cidade B, mas agora com os dados relativos, tá bom? Porque aí vocês vão perceber que é muito mais interessante e muito mais claro para a gente poder compreender essas comparações. Vamos lá. Completando aqui a nossa tabelinha, para que fique bem claro. Vamos lá. Como é que eu acho aqui os dados relativos da cidade A? Eu vou fazer aqui, ó. Os relativos da cidade A. Eu vou pegar o total de alunos do fundamental, que é 19.286, tá bom? Vou dividir pelo total. Ele já me deu o total aí, que é 21.201, ó. 21.201. E depois multiplicar esse resultado por 100, tá? Aí a ordem aí vocês vão escolher o que vai querer fazer, tá bom? Então vamos lá, 19.286. Vou colocar aqui na minha calculadora aqui. 19.286 dividido por, para você, 21.201, 21.201, e o resultado multiplicado por 100. Para mim aqui deu 90,96. Quem tiver feito aí junto, confirma para mim aí, tá bom? Vai fazendo juntinho comigo aí. Deu 90,96. O que quer dizer isso aqui? Deu arredondando, então vai dar 91%, certo? Ó, arredondando do 90,96, aproximadamente 91%. Então quer dizer que na cidade A, os alunos do fundamental representam aqui 91%, aproximadamente. Agora vamos fazer da cidade B, tá bom? O mesmo cálculo que nós fizemos aqui, vamos agora fazer para a cidade B, tá? Vamos lá. Agora para a cidade B. Meus dados relativos são 38.660, ó, 38.660, em relação ao total, que é 42.483, e multiplicado por 100, porque eu quero porcentagem, tá bom? Então, vamos lá, 38.660 vezes 100, 38.660 vezes 100, e depois dividido por 42.483. 42.483. Ó, deu 91,00 no meu aqui. Meu também. Opa, maravilha. Então, 91,00. Certinho, ó. Então, na cidade B, eu tenho agora 91% também. Olha o tanto que é muito interessante isso daí, olha. As duas cidades, comparativamente, elas têm a mesma proporção de alunos no ensino fundamental. 91% dos alunos da cidade A estão no fundamental e 91% também dos alunos da cidade B estão no fundamental. Logo, nenhuma delas tem maior número de alunos de cada nível, tá? A não ser, por exemplo, e essa daqui, na cidade A, nós tivemos um pequeno arredondamento, não foi? Essa da cidade B deu certinho, 91,00. E na A aqui, a gente teve que arredondar um pouquinho para cima. Então, tecnicamente, a cidade B tem um pouquinho, mas muito pouquinho a mais. Mas irrelevante, vamos dizer assim. Tá? Deu para entender a lógica mais ou menos aí? Como não é interessante a gente comparar o valor absoluto, porque se eu olho para o valor absoluto ali, eu vejo que na cidade B tem muito mais alunos no ensino fundamental. Mas quando eu comparo com o total, para encontrar as porcentagens, eu percebo que as duas estão ali bem
emparelhadas, né? Tecnicamente, a mesma quantidade de estudantes. Então, é mais ou menos essa ideia. Aqui, cadê? Deixa eu achar aqui a que ele colocou aqui, ó. Olha aqui, ó. Na resposta que ele colocou aqui também, foi mais ou menos a mesma coisa, ó. Cidade A tem 91%, cidade B também 91%. Então, fica difícil de dizer, só olhando para o número absoluto, qual que é aquela que proporcionalmente está mais ou está menos. E aqui ele se repete o mesmo processo para as outras fases. Então, na cidade A tem 7,9% que está no médio, na cidade B já tem 8%, então ela tem mais. No ensino superior, quem tem mais é a cidade A, com 1,1%, enquanto que na cidade B tem só 1% dos estudantes. Tá? Professor, esse 7,9 ele não poderia ter arredondado, não? É porque nesse caso aqui, ele provavelmente já foi arredondado para cair em 7,9. Quer ver só, por exemplo, vamos dividir 1.681, olha, 1.681 dividido aqui por 21.201. 21.201. Vamos ver quanto é que vai ficar aqui. 1.681 igual a 1.681 dividido por, deixa eu ver aqui o número de novo, 21.201. 21.201. Ok, dá 0,0792. 0,0792. 0,0792. Quando eu multiplico por 100, que é o processo para transformar em porcentagem, essa vírgula sai daqui e passa para cá. Olha só. Então, vai ficar aqui 7,92 no caso. Ficaria 7,92%. Perceba que ele já está arredondado para o 7,9 só. Vamos lá aqui. Ele pegou aqui essa casa decimal que é 2, que não chegou até o 5, né, para arredondar para o 7, para o 8. Então, é preferível arredondar só para o 7,9. Portanto, o 7,9 já está arredondado. Não foi um arredondamento completo para chegar nas casas do 7 ou só do 8, mas ele já arredondou os centésimos, viu? Por isso que ficou 7,9. Quando se trata de porcentagem, não é tão interessante você arredondar para a parte inteira completamente, como foi esse caso aqui do 7,9 e do 1,1. Porque 1%, 0,1% pode significar muita coisa, dependendo da quantidade de pessoas que está sendo, ou de dados que está sendo trabalhado. Como é esse caso aqui, de 21 mil dados, então, 0,1% já representa uma quantidade até boa, tá bom? Então, nesse caso aqui, então, não era interessante arredondar para 8, esse 7,9, viu? Tudo bem assim? Entendido, professor. Opa, maravilha. Então, vamos lá. A conclusão aqui do exercício é que, comparativamente, as duas escolas contam mais ou menos com a mesma quantidade de alunos nos níveis, nos mesmos níveis de ensino, é isso? Então, essa é a ideia bacana da estatística. A gente usa muito a ideia de comparar através do índice da porcentagem, tá bom? E aqui nas notas ele vem falando o seguinte, ó, do mesmo modo que tomamos 100 para a base de comparação, também podemos tomar outro número qualquer, entre os quais destacamos, por exemplo, o número 1, que muitas vezes se usa essa informação aqui por 1, ao invés de chamar por cento, nós chamamos por 1, só que aí nós teremos que ter um total igual a 1, né? Não seria interessante. Em geral, usamos o 100%, mas podemos também tomar outra base qualquer. Como eu disse bem no princípio, podemos tomar também a base 1, podemos tomar 10, ou 100, ou 1.000, depende da quantidade de dados que nós tivermos. E como ficará mais legal para representar isso para o público, tá bom?
Desculpa aí, galerinha. Pois bem, então aqui já vem a parte dos exercícios para a gente resolver, tá? Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui para a tabelinha ficar completa. Que tal se a gente resolvesse em conjunto essa tabelinha aqui? São 19h59. Se vocês tiverem mais tempo um pouquinho, deixa eu colocar aqui a frequência. Aí vocês me dizem, se entenderam a ideia, a gente pode parar por aqui e vocês fazem a tarefa. Ou se não entendeu, eu posso fazer mais alguma coisinha. Deixa eu colocar aqui a nossa frequência de hoje, tá bom? Alguma pergunta até agora, galerinha? Pelo menos a gente aí dá para compreender. Não sei quando nós for pôr em prática. Beleza, se dá para compreender, então vocês são top das galáxias. Verifica aí o formulário, se vai abrir para vocês. Coloca lá a frequência, por favor. Funcionou? Meu Deus, certo. Opa, não, maravilha, então. Meu, deu certo também. Não, então tá bacana. Então eu vou deixar então, como vocês não apresentaram nenhuma dúvida extrema, eu vou deixar vocês para vocês fazerem a atividade e depois, se tiverem mais dúvidas, você me fala na próxima aula, tá bom? Professor, no caso, esse 175 é dividido por 1, ou é vezes 1, né? Vezes 100 não, né? Isso, nessa primeira coluna aqui é por 1, né? Então, lembra que eu falei que a gente pode tomar... Eu não tinha visto, não. Aqui tem por 1 e por cento. Olha só, por 1 e por 100. Quando eu falo por 1 e por 100, quer dizer que são as comparações que eu estou fazendo. Tá bom? Então, vocês podem fazer os cálculos baseados num grupo de 1 ou num grupo de 100, ou se você quisesse fazer num grupo de 1000, também poderia fazer, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, por 1000. Então, ao invés de multiplicar por 1 aqui, você iria multiplicar por quem? Iria multiplicar por 1000. Mas no porcento, ao invés de multiplicar por 1, você vai multiplicar por quem? Por 100. Só vai mudar esse aqui, ó. Só onde tem esse 1zinho aqui é que você vai mudar. Então, você faz a mesma continha para todas as linhas, para todas as escolas, no caso. Uma hora, nessa primeira coluna, você vai multiplicar por 1, nessa segunda coluna, você vai multiplicar por 100. Tá? Mas a ideia é a mesma. O exemplo aqui está bem tranquilo, bem bacana. Acho que dá para vocês entenderem, não dá? Agora eu entendi, professor. Obrigada. Certo. Eu Então, acho que dá pra gente tentar fazer ele, aí na próxima aula, se a gente não conseguiu, aí você explica. certo. Olhando assim, acho que dá pra gente não acertar todos, mas acredito que pelo menos uma parte não é possível que nós não acertemos. Não, beleza, então. Aí, vocês deem uma olhada aqui também nessa ideia de índices. Então, são três coisinhas boas para que você tem aqui, para destacar. É a ideia de índice, tá bom? Então, vocês vão ler aqui, por favor, o que significa índices. Aí tem aqui a definição e alguns exemplos. Aí tem outra coisa também que, logo mais embaixo, ó, são coeficientes. Vocês vão diferenciando o que são índices e o que são coeficientes, porque eles se calculam do mesmo modo praticamente, tá bom? Aí leiam aqui como é que faz para calcular isso, e tem as taxas, tá bom? Então, são três coisas muito legais e muito importantes que vocês precisam saber para a nossa próxima aula aqui. É o que são índices, o que são taxas e o que são coeficientes. Beleza? Aí vocês vão ler isso daí, e aí tem exercício resolvido, tem exercício para resolver, tá bem? Aí nós finalizamos aqui, então, o nosso capítulo. Aí vocês podem fazer aí, eu acho que o exercício dessa aula já é baseado nessa ideia de índice, taxa e coeficiente.
tá bom? Mas as definições estão bem aqui, bem tranquilo. Tentem fazer, caso tenha alguma dúvida, na aula que vem vocês me procurem, me falam qual foi a dúvida que a gente tenta tirar para vocês. Tá legal? Combinado? Ok. Ó, Combinado. tá. Deixa eu conversar com vocês agora uns 30 segundinhos só. O seguinte, a partir do dia 12 vai ser as avaliações, né? E vocês, normalmente, como os outros, vão fazer uma avaliação também de estatística. Então, vocês não deixem para revisar os temas, as leituras aí, fazer atividades só em cima da data da prova, porque senão vocês vão ficar um pouco assoberbados com as outras provas também, tá bom? Leiam os textinhos, façam as atividades. Nós ainda temos mais uma ou duas aulas aí antes. Pergunte caso tenha dúvida. Se você está fazendo atividade, não entendeu alguma coisa, tem dúvida em algo, já anota no seu caderninho para perguntar na próxima aula ou na outra, que vai ser para a gente tirar essas dúvidas antes da avaliação, tá bom? Combinado? Tá bom. Tá. Beleza, então. Pessoal, valeu então por hoje. Deus abençoe vocês, tá bom? Continue se cuidando e faça as tarefas também. Me envie. Boa noite. Boa noite Boa a noite. todos. Durma com Deus. Amém. Deus abençoe vocês todos. Vou interromper aqui a gravação, tá bom?